onde a gente vai estar dando início às nossas microaulas, certo? Então, a nossa primeira microaula tem como conteúdo, ó, números inteiros, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês a definição de números inteiros. Então, qual é a definição de números inteiros? É o conjunto representado por números positivos e negativos, representado pelo símbolo Z, originário da palavra Zahl, que em alemão significa número. Então, aqui, ó, vocês têm a representação desse conjunto. Então, esse conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, vocês irão trabalhar com números negativos e números positivos. Então, fiquem atentos aqui, ó, a sua representação, ó, representado pela letra Z, onde você tem números negativos e aqui vocês têm números positivos. Fiquem atentos que o zero, ele é neutro, tá? Esse zero, ele é neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Os negativos são esse aqui, ó, acompanhados do sinal de menos. Os positivos podem ser acompanhados do sinalzinho de mais, mas também eles podem vir sem o sinal, tá? Mas lembrando que são positivos. Observe aqui, ó, as reticências, que são essas, são utilizadas para indicar que o conjunto dos números inteiros é infinito. Quando a gente fala infinito, que não tem fim, nos dois sentidos, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Ou seja, ó, é infinito para os negativos e é infinito para os positivos. Eu sei que para vocês estavam acostumados a trabalhar apenas com números positivos, que eram os números naturais. Mas agora a gente está dando início a esse conjunto, que é o conjunto dos inteiros, onde vocês irão tendo conhecimento desses números negativos, tá? Então, existem várias situações onde a gente utiliza esses números negativos. Por exemplo, ó, coloquei aqui três exemplos do cotidiano de vocês, que eu sei que vocês já têm conhecimento. Transações bancárias, saldo de gols e altitudes. Quando a gente fala transação bancária, sei que vocês já viram algum extrato bancário, onde vem aquele extrato onde tem valores positivos e valores negativos. Ou seja, cada um daqueles valores representa alguma coisa. Quando você tem o sinalzinho de mais, então, ó, sinal de mais positivo, entender que está entrando algum valor, certo? Quando você tem um sinal negativo, é retirada, certo? Então, você está tirando alguma coisa, certo? Então, aqui, ó, positivo e negativo a gente utiliza em transações bancárias. Quando vocês tiverem acesso a algum extrato bancário, vocês poderão ver que vai aparecer sinais positivos e também sinais negativos. Saldo de gols. Saldo de gols, vocês também têm essa questão de valor positivo e valor negativo. E altitudes. Altitudes, a gente também trabalha com sinais positivos e sinais negativos, certo? Então, esses três exemplos que eu coloquei aqui para vocês são exemplos simples, certo? Do cotidiano de vocês, onde a gente está trabalhando com números inteiros. Então, onde a gente pode estar trabalhando no cotidiano? Alguns exemplos: transações bancárias, saldo de gols e altitudes e outras mais. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, alguns exemplos para a gente estar treinando, certo? Esse novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Só quero que vocês entendam, o conjunto dos números inteiros vai ser aquele conjunto formado por números positivos e números negativos, certo? Sendo que o zero, ele vai ser neutro. Lembrem sempre, tá? O zero, ele é neutro. Então, por exemplo, observe os números a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, mais 7, menos 3, mais 4, mais 18, mais 76, menos 9, 0 e mais 25, menos 36. Então, aqui alguns números. O que a gente tem aqui, ó? Algumas perguntinhas. Quais são os positivos? Então, os positivos vão ser aqueles números que irão aparecer com o sinal de mais
Ou às vezes, vai depender também, né, do enunciado, às vezes pode não aparecer. Então, positivo aqui a gente vai ter quem? Mais 7. A gente vai ter mais 4, mais 18, mais 76 e mais 25. Quem são os negativos? Os negativos, a gente vai ter esses aqui, ó, os que estão acompanhados do sinal de menos. Então, aqui, ó, menos 3, menos 9, menos 36, certo? E o número 0, ele é positivo ou negativo? Como eu falei para vocês, o 0, ele é um número neutro, ele é um número nulo, tá? Então, o 0, ele não é nem positivo e nem negativo, ele é um número neutro, ele é um número nulo, certo? Então, ele não é nem positivo e nem negativo, certo? Outros exemplos, aqui, ó, que eu citei para vocês. Represente com números inteiros cada uma das situações a seguir. Observem aí, ó, como eu falei para vocês, questão de transações bancárias. Débito de R$3.000, na letra A. Lucro de 1.200. Letra C, elevação de 2.300 metros. Depressão de 500 metros. Ou seja, aqui também são exemplos onde eu vou estar utilizando essa questão de números inteiros. Quando eu falo débito, ou seja, débito é uma retirada, certo? Em transações bancárias, a gente tem como débito uma retirada. Então, quando eu tenho um débito de R$3.000, o sinalzinho que vai aparecer vai ser o quê, ó? Negativo, certo? Ó, então, R$3.000, negativo, certo? Débito representa menos. Aqui no caso, lucro. Toda vez que eu tenho lucro, então eu tenho alguma coisa positiva. Então, lucro vai ser representado pelo sinal positivo, mais 1.200, ok? Elevação. Quando a gente fala de altitude, elevação. Então, elevação é sempre positivo. Então, elevação, sinalzinho de mais, 2.300 metros. Já depressão é alguma coisa negativa, certo? Então, depressão é menos, é para baixo. Então, depressão é menos. Depressão de menos 500 metros. Então, aqui, ó, são exemplos de situações que a gente está utilizando os números inteiros. Débito, negativo. Lucro, positivo. Elevação, positivo. Depressão, coisa para baixo, negativo, certo? Outro exemplozinho que a gente está utilizando aqui, ó. Letícia pegou o elevador no 3º subsolo e subiu até o 10º andar. Quantos andares ela percorreu? Ou seja, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Se ela subiu até o 10º e ela estava no 3º, então a gente vai ter quantos andares aqui, ó? 13, certo? Ó? Então, 13 andares, certo? Então, aqui vocês têm essa parte de conjunto dos números inteiros, onde eles são representados por números negativos, por números positivos e o 0, certo? Ó, então, lembrem sempre, aqui, ó, a representação do conjunto dos números inteiros, ó, é essa aqui, certo? Ó, números negativos, números positivos. E o 0 para centralizar, o 0 fica aqui, ó, no centro, sendo que o 0, ele não é nem negativo e nem positivo, tá certo? Então, aqui a gente fecha a nossa primeira microaula sobre números inteiros, tá? Depois eu irei dar continuidade às outras microaulas, tá certo? Então, tenham todos um bom dia.